Boa noite. Polícia Federal investiga servidores da Receita que teriam vazado informações de ministros do STF. Após impeachment, Congresso peruano define presidente interino nesta quarta-feira. O Jornal da Record já está no ar. Oferecimento Bradesco. Ajuste seus limites do Pix para um carnaval seguro. A Polícia Federal investiga um suposto vazamento de dados da Receita Federal sobre ministros do Supremo Tribunal Federal e parentes. De Brasília, o Yuri Ascar tem os detalhes. Boa noite, Yuri. Boa noite, Emerson. Por decisão do ministro Alexandre de Moraes, os 4 servidores da Receita e do SERPRO investigados estão proibidos de acessar o trabalho, mesmo de forma remota. Eles entregaram o passaporte e não podem deixar o país. Os suspeitos também estão com tornozeleira eletrônica e tiveram sigilos bancários, de dados e telefônicos quebrados. A Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita criticou as medidas do ministro Alexandre de Moraes. A associação publicou uma nota defendendo que os auditores não podem ser transformados em bodes expiatórios. O ministro Alexandre de Moraes não se manifestou sobre as críticas. Emerson. Obrigado pelas informações, Yuri. Boa noite para você. No Rio de Janeiro, a Operação Lei Seca registrou mais de 700 flagrantes de embriaguez ao volante nos primeiros 4 dias de feriado. O Leonardo Aque tem os detalhes. Boa noite, Léo. Oi, Emerson, boa noite para você, boa noite a todos. Olha, trata-se de um balanço parcial. Foram quase 4.000 motoristas abordados pela fiscalização da Lei Seca em 36 operações espalhadas em diferentes pontos aqui da cidade do Rio. Ao longo do feriado, foram registradas 730 infrações por embriaguez, quase 20% do total. O dia mais crítico foi o sábado, quando foram abordados 1.000 condutores e 233 foram pegos no bafômetro. Todos foram autuados por terem ingerido bebida alcoólica e dirigido. Emerson. Obrigado, Léo. Uma boa noite para você, bom descanso. O presidente Lula desembarca na Índia nesta quarta, quando dá início a uma agenda bilateral intensa. A convite do primeiro-ministro do país, Lula vai participar de uma cúpula sobre inteligência artificial. Os dois também devem assinar acordos comerciais. Depois, a comitiva presidencial segue para a Coreia do Sul e por lá também é esperada a assinatura de novas parcerias. Depois de aprovar o impeachment de José Herrí, o Congresso peruano se prepara para escolher o novo presidente do país, o 8º em 10 anos. O parlamento convocou uma nova sessão para esta quarta-feira. O novo líder vai comandar interinamente o país até o dia 28 de julho, quando um presidente eleito tomará posse. Pela primeira vez na história recente, o Peru vai ficar 24 horas sem um chefe de Estado. José Herrí era o presidente do Congresso quando assumiu o lugar de Dina Boluarte em outubro do ano passado, em outro processo de impeachment. Ele foi destituído do cargo por maioria simples no parlamento. É acusado de tráfico de influência por negociar contratos em reuniões secretas com empresários chineses. Herrí também teria influenciado indevidamente a contratação de funcionários do governo. A Espanha pediu ao Ministério Público que investigue a criação de imagens com pornografia infantil por meio da inteligência artificial e a disseminação desse conteúdo em redes sociais. O governo quer saber se as plataformas X, TikTok e a Meta, dona do Instagram e do Facebook, estão fazendo o suficiente para prevenir o compartilhamento de fotos e vídeos com menores de idade. Um relatório do governo revelou que em apenas 11 dias, a inteligência artificial do X gerou mais de 3 milhões de imagens de nudez, incluindo as de 23 mil crianças. A Espanha ainda menciona que o material pode estar gerando receita aos criadores. O TikTok disse que proíbe esse tipo de conteúdo. Meta e X não se pronunciaram. O presidente americano Donald Trump anunciou a primeira rodada de investimentos do Japão nos Estados Unidos, como parte do acordo comercial entre os países.
Segundo Trump, os japoneses vão investir o equivalente a 190 bilhões de reais em 3 áreas: petróleo e gás, energia e minerais críticos. O acordo, que derrubou as taxas impostas ao Japão, prevê um total de quase 3 trilhões de reais injetados na economia dos Estados Unidos. O primeiro-ministro do Catar chegou nesta terça-feira à Venezuela para uma visita oficial. Na chegada, o premier foi recebido pelo chefe da diplomacia venezuelana, Iván Gil. De acordo com as autoridades, a viagem tem como objetivo fortalecer as relações diplomáticas e a cooperação estratégica entre os dois países. A visita ocorre quase 2 meses depois da operação militar americana, que resultou na captura do ex-presidente venezuelano, Nicolás Maduro. Cientistas brasileiros aceleram estudos para levar ao SUS uma terapia inovadora contra o câncer. O tratamento utiliza as próprias células de defesa do paciente para combater a doença. Pouco antes de completar 80 anos, o anestesista Jonathan recebeu um diagnóstico duro: um câncer na medula óssea, o mieloma múltiplo. Mesmo com o tratamento, a doença avançou rápido. Um transplante já não era mais possível. Foi para o pulmão, ampliou mais no pâncreas, ampliou no rim, invadiu o meu corpo quase todo. A última alternativa foi um tratamento ainda raro: a imunoterapia com células CAR-T. Com 23 dias que se colocou as células, reintroduziram as células em mim, quase que desapareceram por completo todas as lesões. A CAR-T é uma imunoterapia celular usada no tratamento de cânceres do sangue, como mieloma múltiplo, alguns linfomas e leucemias. Ela é indicada quando os tratamentos convencionais não dão resultado ou quando a doença volta. Diferente dos outros tratamentos, os médicos utilizam as próprias células de defesa do paciente para combater o tumor. No laboratório, as células de defesa, chamadas linfócitos T, presentes no sangue, são modificadas geneticamente. Elas se reproduzem e, em seguida, são introduzidas novamente no paciente. Já no organismo, passam a reconhecer e atacar as células cancerígenas. O tratamento foi bem sucedido e os exames mostraram que Jonathan não tem mais sinais do câncer. As áreas comprometidas agora apresentam tecido normal. O tratamento ainda é restrito por causa do alto custo. No Brasil, apenas 40 pessoas já conseguiram realizar a terapia para mieloma e 120 para linfomas e leucemias. Mas pesquisadores brasileiros tentam mudar essa realidade. Esse estudo que estamos fazendo, Ribeirão Preto, São Paulo, Butantan, é justamente para a aprovação pela Anvisa para levarmos isso para o SUS. Para acelerar o processo, o Instituto Butantan negocia uma parceria com a China para a transferência de tecnologia e o desenvolvimento da terapia com células CAR-T contra o mieloma múltiplo. Para que essas células sejam produzidas no Brasil, a um custo em torno aí de 1/3 do custo atual. Um fenômeno raro chamou a atenção de moradores de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Por cerca de 30 minutos, o céu ficou colorido por uma nuvem iridescente. O fenômeno é marcado por manchas coloridas, com tons que variam entre rosa, verde, azul e amarelo. Ele se forma quando a luz do sol passa por gotículas de água ou cristais de gelo presentes na nuvem, criando esse efeito colorido. O Brasil deve colher mais de 1 milhão de toneladas de maçãs nesta safra. No Rio Grande do Sul, segundo o maior estado produtor, a colheita já começou. Pomares carregados. Já são 25 anos cultivando maçãs em São Francisco de Paula, na Serra Gaúcha. Seu Franco está otimista com a produção. Deve colher 500 toneladas, 45% a mais que no ano passado. E esse último inverno foi muito bom. O inverno foi consistente, a gente teve frio na hora certa, as plantas brotaram no momento justo. Segundo a Associação Brasileira de Produtores de Maçã, a expectativa é colher mais de 1 milhão de toneladas nesta safra. Quase metade desse volume deve sair do território gaúcho. Além do impacto na produção, a cadeia da maçã gera mais de 150 mil empregos diretos e indiretos.
O Rio Grande do Sul concentra 47% da área plantada de maçã no país. A Serra Gaúcha reúne a maior parte dos pomares, beneficiada por causa do clima mais ameno, ideal para o cultivo da fruta. Nesta temporada, além de uma safra acima da média dos anos anteriores, as maçãs estão maiores e mais suculentas. Características que reforçam a competitividade da maçã brasileira, tanto no mercado interno quanto nas exportações. Este foi o Jornal da Record. Ouça essa e as outras edições dos boletins JR 24 horas, também nas plataformas de áudio. Você fica agora com Fala Que Eu Discuto. Uma boa noite.